Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? E se cuidando, se precisar sair de casa, utilize a máscara. Gente, olha só, prestem atenção no que a professora vai falar. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre tipos de textos e gêneros textuais, ok? Então, olha só, os gêneros textuais e os tipos de textos, eles são conceitos distintos, tá? Eles são diferentes. Embora ainda seja bastante comum a confusão entre esses dois elementos, tá? A compreensão e a identificação do gênero textual é recorrente para vocês poderem fazer uma interpretação melhor, tá? Dos textos que vocês virão a estudar, tanto, né, no decorrer ainda deste ano, como no ano que vem, e até quando vocês forem lá fazer sua faculdade, né, sua universidade. Então, vocês precisam conhecer, sim, as diferenças, tá? Entre gêneros e tipos de textos, tá? E elas existem e elas são bem importantes, tá? Gêneros e tipos textuais são elementos distintos. Olha só, observa o seguinte. Olha que interessante. Tipos de textos, tá? Os tipos textuais são caracterizados por propriedades linguísticas como o vocabulário, relações lógicas, o tempo verbal de cada um, construções frasais e outras coisas. Olha só, são narração, argumentação, descrição, injunção, que é esse que nós vamos estudar hoje, né, que indica uma ordem, e exposição, que é aquele texto informativo, que é o que você mais tem lido ultimamente, né? Qualquer informação que passa é um texto informativo. Então, muita gente confunde o texto informativo com o texto narrativo, com o texto argumentativo, com a descrição, e até mesmo com a injunção, que é uma ordem, né? Que você recebe uma ordem. Que a injunção pode ser injunção ou instrucional, o antigo instrucional que a gente conhece, tá bom? Já o gênero textual, ele possui a função de comunicar, tá? Como estão sendo inseridos num contexto cultural. Possui um conjunto limitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do autor, contudo, a sua composição e sua função, tá? Então, eles são diferentes, tá? Vamos estudar o tipo de texto agora, receita. Não, o tipo de texto não é receita. Receita é o gênero. O tipo do texto é injuntivo, tá? Ou injuntivo ou instrucional, certo? Ou instrucional, beleza? Então, gente, vamos prestar atenção nessa classificação deles, porque é muito importante vocês conhecerem, tá? Geralmente, eles variam entre de 5 a 9 tipos de textos, tá bom? Certo? Já o gênero, ele é infinitivo, tá? Os exemplos dos gêneros, né? Receita culinária, que é o que nós vamos ver hoje, o blog, e-mail, lista de compra, bula de remédios, telefonema, carta argumentativa, bilhete, que mais, gente? Vixe, muita coisa. Conto de fadas, conto de encantamento, conto clássico, conto de assombração. Então, assim, poema, poesia, declaração, crônica, são vários tipos de gênero. Já o tipo de texto, ele varia entre 5 a 9 tipos, tá? Então, assim, são menos tipos de texto, porém, é muito grande a quantidade de gêneros. Então, a gente não pode confundir texto com gênero. Texto é um e gênero é outro, tá bom? Então, olha só, nós podemos afirmar que a tipologia textual está relacionada com a forma como um texto se apresenta e é caracterizada pela presença de certos traços, certo? O gênero textual já exerce uma função social específica, são pressentidas e vivenciadas pelo usuário da língua. Então, eles são bastante diferentes. Aí você pergunta assim, mas professora, por que a gente precisa saber disso? Qual a importância da gente aprender sobre isso? Gente, é importante saber, sim, a diferença entre gêneros e tipos textuais, tá? Saber a diferença entre eles é fundamental para a correta distinção entre gêneros e textuais, pois quando conhecemos as características de cada um desses elementos, fica muito mais fácil a gente conseguir interpretar um texto. A interpretação está relacionada não apenas com a construção dos sentidos, mas também em diversos fatores inerentes à sua estrutura textual. Então, gente, é muito importante vocês saberem, porque
tudo tem interpretação, em todos os conteúdos tem interpretação. Para você conseguir fazer uma atividade de matemática, uma situação, um problema, você precisa interpretar o quê? O texto que a situação, o problema te traz, certo? Então agora, vamos passar aqui agora para nossa aula, tá? E lembrando que o tipo de texto é um e o gênero é outro, certo? Então, vamos recordar disso e eu vou deixar as atividades de língua portuguesa para vocês aqui e depois eu volto com as atividades de ciências, tá bom? Beijos e até agorinha.